apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor Jesus, manifesta a tua glória em cada ovelha que está aqui nessa noite, no Ministério Graça e Apostolado. Manifeste a tua glória nos teus filhos que me ouvem agora pela internet, em qualquer lugar da face da terra. Manifesta a tua glória nos teus filhos que me ouvem agora através de um CD. Manifesta a tua glória, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, além daquilo que eu penso. Manifesta a sua glória, Senhor, para que esta graça e este apostolado vá ao mundo, em toda a terra, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os eleitos, que os escolhidos, que os predestinados sejam alcançados pela palavra da graça e deste apostolado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém comigo? Graça e paz a todos vocês, amém? Olha, hoje eu quero falar com toda a igreja na face da terra. Está sendo gravado ao vivo, vai para a internet. Hoje eu quero falar com toda a igreja. Não é a igreja local aqui em Santo André, com a igreja de Jesus na face da terra. Eu quero falar com todos os filhos de Deus que estão na face da terra. Eu quero falar com todos aqueles que estão na face da terra e que creem na Bíblia, na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus? Hoje eu quero falar com toda a igreja. Seja você esteja em São Paulo, na Bahia, no Amazonas, no Acre, no Piauí, em outro país, em outro estado, em outra nação. Hoje, como profeta de Deus, eu quero falar com toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Eu quero falar com todos os filhos de Deus que estão na face da terra. Quero falar com todos os que creem na Bíblia. E vou começar já. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Você que esteve aqui domingo passado e recebeu o apostolado de domingo, está gravado em CD, né? Hoje eu quero dar uma continuadinha naquela ministração de domingo passado. 2 Pedro, capítulo 2. Eu quero falar com toda a igreja na face da terra. A igreja de Jesus, que foi comprada pelo sangue de Jesus, independente da denominação. A igreja de Jesus não é uma denominação, A, B, C, ou D, ou F, G, H. A igreja de Jesus é um povo que foi comprado pelo seu sangue. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero falar com toda a igreja de Jesus na face da terra. Porque na face da terra, todos os que seguem, que creem em Jesus, têm uma Bíblia. Então a palavra que eu vou falar aqui agora, não é só para esta igreja local, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. É com toda a igreja de Jesus na face da terra. Quem está entendendo? Com todo aquele que crê na Bíblia, na palavra de Deus. Quero falar agora. Nós estamos indo para a internet, vai para o mundo todo. O assunto de hoje, os falsos mestres. Os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá. O que Pedro está falando? Que a história se repete. Quem está entendendo? 2 Pedro 2:1. Presta atenção na ministração hoje, não sou eu que vou falar isso, está escrito, e eu vou ler o que está escrito. Por isso que eu disse que eu quero falar com toda a igreja na face da terra, porque toda a igreja na face da terra tem uma Bíblia, e quando ver comigo na Bíblia, vai ver Deus falando claramente. 2 Pedro 2:1. Mas houve também entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Por isso que eu falei que eu quero falar com toda a igreja na face da terra. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que haverá falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2. Como é que estão as igrejas hoje, hein? Você que liga a televisão na sua casa e passa de canal, você vê várias igrejas, né? As igrejas estão lotadas. As igrejas da prosperidade, as igrejas da cura estão lotadas. A igreja que prega o evangelho não está lotada. A igreja que prega a palavra de Deus não está lotada. Mas a igreja que vende promessas de Deus estão abarrotadas. Está escrito aqui, ó, no verso 2, segundo a Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles quem? Os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E eu tenho visto isso acontecer. Pessoas blasfemar da obra de Deus. Pessoas zombarem da obra de Deus. Por quê? Porque ali está vendendo o sangue do cordeiro. Ali está vendendo o travesseiro para você realizar os seus sonhos. Realização do meu sonho. Adquire o travesseiro para você dormir em paz. Sê tu uma bênção. Travesseiro, sê tu uma bênção. Realização do meu sonho. Para você dormir com o travesseiro, sê tu uma bênção. E você vai realizar o seu sonho. Segundo a Pedro 2, verso 3. Por ganância farão de vós negócio. E então venderão o martelinho da vitória. Mudaram a igreja de Jesus. As igrejas hoje, os pastores hoje, os apóstolos hoje, os mestres hoje, os profetas hoje, vendem nas igrejas martelinho da vitória, para você determinar a sua bênção. Esse martelinho que eu estou mostrando aqui, você que me ouve agora na internet, estou mostrando um martelinho que os falsos mestres entregam nas igrejas da cura e nas igrejas da prosperidade. O martelinho não é entregue de graça. Você imagina aí, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de martelinho? Se compraram a R$1, seria 1 milhão de reais. Então eles não dão de graça. No mínimo R$50 o martelinho. Que não vale nada, o martelinho vagabundo. Estou mostrando para vocês. Veja na sua Bíblia o verso 3. Segundo a Pedro 2, verso 3. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Leva o martelinho da vitória. Quem trouxe a chave da vitória, levante agora aí a chave da vitória. E então vende uma chave. E então vendem o martelinho. E então vendem o travesseiro para você realizar o seu sonho. E então vendem a toalhinha. Vendem o óleo, vendem o sangue, vendem pedrinha, vendem perfume, porque está escrito, segundo a Pedro 2:3, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Só levante a mão quem está entendendo. O que eu estou mostrando para vocês? E o que Deus está falando aqui agora, nesse momento? Que mudaram a igreja de Jesus. Quem está entendendo? Ou então você veja na sua Bíblia, se algum apóstolo, se algum profeta, dava martelinho para alguém.
Leia a sua Bíblia, eu tenho mais de 35 Bíblias em casa. Leia a sua Bíblia e veja se existe na Bíblia algum profeta, algum pastor, algum apóstolo, algum mestre, dando martelinho, travesseirinho, toalhinha, olhinho, perfuminho, pedrinha, espadinha, chave. Quem está entendendo? O assunto hoje, os falsos mestres. Há 30, 40 anos atrás não tinha isso na terra. Mas hoje você liga a televisão, porque tem 3 tipos de igreja hoje. No tempo de Paulo só tinha uma. No tempo de Pedro só tinha uma igreja. A igreja que cria em Jesus para ter a vida eterna, para ser salvo. Era essa igreja que existia na Bíblia. Hoje não, hoje tem 3. Quais são as 3 igrejas? A igreja da prosperidade, que as pessoas estão até na calçada. E tão lotada que está essa igreja. A igreja da prosperidade. E então, para mentir, para enganar as pessoas, segundo a Pedro 2,3, farão de vós negócio com palavras fingidas. Levante a mão quem está entendendo. Igreja da prosperidade. A segunda igreja que existe hoje, a igreja da cura. Nossa, essa igreja você liga a televisão, mas está abarrotada. E então vende o martelinho, vende a almofadinha, vende a toalhinha, vende o olhinho, vende o perfume, vende tudo. Porque está escrito, segundo a Pedro 2,3, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. E a terceira igreja que existe, uma igreja, por exemplo, como essa, Ministério Graça e Apostolado, onde se prega a palavra de Deus como está escrito, e como um pastor, um apóstolo, um profeta, que conhece a palavra de Deus, ensina-se ao povo de Deus a dizimar a Deus e a ofertar a Deus por livre e espontânea vontade, porque Deus ama ao que dá com alegria, segundo Coríntios 9. Então, a igreja verdadeira que existe, ela ensina o dízimo, que é de Deus, e a ofertar de todo o seu coração. Passou disso, segundo a Pedro 2, verso 1, passou disso, é heresia destruidora, porque o martelinho não é dado de graça, a toalhinha não é dada de graça, o travesseirinho não é dado de graça, o sangue do cordeiro num saquinho, que é tinta, não é dado de graça, a rosa, nada é de graça, a chave da vitória, nada é de graça. Quem está entendendo? 3 tipos de igreja. A da prosperidade está lotada. A da cura está fervendo de gente, está lotada. E a igreja que prega a Bíblia como ela é, que ensina apenas sobre dízimo e oferta. É isso que a Bíblia ensina. Quem está entendendo? Não tem nada de martelinho, não tem nada de travesseirinho para você cumprir seu sonho, não existe chave da vitória, não existe nada dessas coisas. Quem está entendendo? Mas por que está assim hoje? Mudaram a igreja de Jesus. Por isso que eu falei, eu quero falar com toda a igreja na face da terra. Eu quero falar com todos os filhos de Deus na face da terra, porque todos têm uma Bíblia. E eu convido a todos a ler na Bíblia e achar algum pastor, algum mestre, algum profeta ou algum apóstolo vendendo martelinho, vendendo toalhinha, vendendo travesseirinho, vendendo chave da vitória. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Como é que as pessoas caem nesse conto do vigário? Antigamente era cair no conto do vigário. Agora o negócio está feio. Agora é cair no conto do bispo. Agora é cair no conto do apóstolo. Quem está entendendo? Agora é cair no conto do missionário. Os falsos mestres. Segundo a Pedro 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Pedro falou isso há mais de 2000 anos atrás, hein? Quem está entendendo? Nem televisão existia. E hoje você liga a televisão, estão eles lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente
Ou seja, pega um texto da Bíblia distorcido e leva o martelo para a sua casa para você determinar a sua bênção. Determina a sua bênção com este martelo. É igualzinho que Paulo pregava, né? Paulo pregava em Efésios 1:3 que Deus te abençoou em Cristo. Paulo pregava em Romanos 8 que todas as coisas colaboram para o seu bem e que você já é mais que vencedor. Paulo nunca disse nada sobre martelinho da vitória, chave da vitória, sobre o travesseiro para você realizar o seu sonho. Paulo nunca falou sobre isso. Fala para o seu irmão, mudaram a igreja de Jesus. Quem está percebendo isso? Você não percebe que essas igrejas nem Bíblia não usa? E quando usa, não sai do Jesus de Nazaré. Quando na verdade, esse Jesus que eles pregam, já morreu e já ressuscitou. E agora habita em nós. Ele não está mais em Nazaré, ele habita em nós. Ele ressuscitou. Estamos debaixo de uma nova aliança. Deixa eu continuar a leitura aqui. Segundo a Pedro 2, verso 1. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Por quê? Se o bispo, se o pastor, se o missionário, se o apóstolo, se ele diz que você vai ser abençoado, ele está negando ao Senhor Jesus, que já te abençoou. Se ele diz que você vai ser liberto, ele está negando o Senhor. Se ele diz que você vai ser resgatado, ele está negando, olha o verso 1 aqui, ó, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles, sublinha na sua Bíblia, ó, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O que eu já ouvi de pessoas falar, ó, não quero saber de igreja, hein? Quem está me entendendo? O que eu já ouvi de pessoas falar, olha, não me fala de Deus nem de Bíblia, hein? Não me fala de igreja. Porque os pastores só querem saber de dinheiro. Quer dizer, por causa deles, verso 2, será blasfemado o caminho da verdade. Qual é a verdade? Você deve entregar a Deus o seu dízimo e a sua oferta de coração. É essa que é a verdade. Fora disso é heresia. Quem está entendendo? Fora disso é mentira. Campanha, fogueira santa, tudo mentira. Tudo heresia. Leva essa toalhinha e coloca a toalhinha no doente que ele vai ser curado. A mãe do Reinaldo morreu com toalhinha e tudo. Eu tenho um obreiro aqui na igreja que a mãe dele estava com a toalhinha. E a mãe dele morreu com a toalhinha. Não era para morrer. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então ensinam, os falsos mestres, ensinam o povo de Deus a colocar sua fé numa toalhinha, num travesseirinho, num martelinho, num óleo, em muitas coisas, menos em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Quem está entendendo? Versículo 3, que agora eu vou fazer uma leitura contínua. Segundo a Pedro 2:3. Por ganância, se você não sabia, é por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Segundo a Pedro 2:10,
Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências, ou seja, andam em imundas vontades e desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Como que esses pastores, mestres, apóstolos e profetas blasfemam da graça? Como que eles blasfemam? Blasfemam do que não entendem. O evangelista Wilson prega para os pastores e eles blasfemam, amaldiçoa, blasfemam do que não entende. Olha aqui na sua Bíblia, ó, 2 Pedro 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Verso 13. Receberão a paga da injustiça. Sublinha. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. O que eu conheço de pastores aí, da Igreja do Sal, antigamente tinha videolocadora, né? Agora são as barraquinhas de CDs. O que eu conheço de pastores aí, das igrejas aí, e você sabe quais, que alugavam filmes pornô, pastores, pastoras, obreiros, não está escrito no gibi, tá? Se você não sabe dessas coisas, é melhor você ler mais a Bíblia. Você lê a Bíblia e olha para o dia a dia. Lê a Bíblia e olha para o dia a dia. Olha o que está dizendo aqui, ó. 2 Pedro 2, aqui, ó, verso 13. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações. Sabe o que é uma mistificação? Vem da palavra misticismo, levando o povo a ter fé em martelinho, em almofadinha. Isso aqui é misticismo. Ao invés de você crer em Deus, como Abraão cria, ao invés de você crer em Deus, como Davi cria, então você vai crer numa almofadinha. Realize o seu sonho. Leve esse travesseiro para a sua casa. Com apenas R$50 você pode levar o travesseiro. E então milhares de pessoas são enganadas. Porque no travesseirinho está escrito, ó, realização do meu sonho. Travesseiro, sê tu uma bênção. Quem está entendendo? O leigo que não conhece a Bíblia, o leigo que não conhece a verdade, aí ele cai no conto do vigário. Agora não é mais vigário. Ele cai no conto do apóstolo. Ele cai no conto do bispo. Que ele não conhece a Bíblia. Ele cai no conto do missionário. O chaveco é muito bem dado. Você precisa desse martelinho para você ter vitória na sua vida. Determina a vitória. Pega esse martelinho ungido e determina na sua vida. A pessoa, eu quero um martelinho. Levanta a mão quem quer. Aí milhares de pessoas levantam a mão. Olha, dá um martelinho para ele. Já traz sua oferta aqui de R$50 e pega o martelinho. Dá um sinal quem está entendendo o que está sendo falado aqui. Fala para o seu irmão aí, ó. Mudaram a igreja de Jesus. Quem que mudou? Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas. E tem igreja aí que está escrito, ó, Jesus Cristo é o Senhor. Mentira. Deveriam escrever, Mamon é o Senhor, que é o Deus da riqueza, que é o Deus do dinheiro. Deveria escrever isso. Ao invés de ficar usando o nome do Senhor em vão, deveria escrever, Mamon é o Senhor, e não Jesus Cristo. Isso já é blasfêmia. Sem contar a feitiçaria e o misticismo que fazem com todo o povo de Deus, que de bom coração vai na igreja para servir a Deus. E chega lá, são enrolados, enganados e manipulados.
por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos apóstolos, por falsos profetas. Você que tem internet, entra no YouTube, entra no Google e procura lá sobre essas igrejas. Você vai ver bispos e pastores ensinando a manipular o povo, como tirar dinheiro do povo. Entra na internet e pesquise isso. Quem está entendendo? Eu vim falar com toda a igreja de Jesus na face da terra. Eu vim falar com todos os filhos de Deus na face da terra. Aonde o Espírito Santo levar essa mensagem, está na internet, em rede mundial. Eu vim falar com quem crê na Bíblia, na palavra de Deus. Que Pedro tinha dito no verso 1, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Dá um sinal quem está entendendo. Versículo 12. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, eu creio, e está escrito, perecerão na sua corrupção. Porque vender martelinho de 50 centavos por 50 reais é o quê? Se não for manipular a fé de um povo inocente, que crê em Deus de bom coração, mas não é pregada a Bíblia, não é ensinada a Bíblia. Então a pessoa crê no que o pastor está falando. O pastor está de paletó, está de gravata, está no altar. Então a pessoa crê. Esse martelinho vai mudar a sua vida. A pessoa está desesperada. Quanto você pode ofertar hoje para Deus? Você pode ofertar R$1.000? Vem aqui quem pode ofertar R$1.000. R$10.000, R$5.000. Pega esse martelinho e determina. Ora, para determinar, então não precisa de martelinho. Determino pela fé, em nome de Jesus Cristo. Para que o martelinho? Só para tirar dinheiro do povo. Só para manipular o povo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Fala para o seu irmão do lado aí, ó. Mudaram a igreja de Jesus. Segundo a Pedro 2,13, veja na sua Bíblia. Segundo a Pedro 2,13, eu creio, está escrito, receberão a paga da injustiça. Sublinha, tais homens têm prazer na luxúria, verso 13, ó. Segundo a Pedro 2,13, tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância. Tem uma igreja aí no Brás, que o bispo lá era discípulo do bispo que virou padre. Não tem um bispo aí que virou padre? Não falei domingo passado? Então, tem um bispo lá no Brás que era discípulo dele. Aí o bispo que virou padre foi embora, porque virou padre, e o bispo ficou lá no Brás. No mesmo local, no cinema, lá no Brás. E diz que prega graça. Mas é uma universal em graça. Tá? É uma igreja da lei disfarçada em graça. Usando envelope para tudo. Leva esse envelope, porque vai ter a tarde, amanhã vai ser uma tarde vitoriosa, hein? Pega esse envelope aqui, olha, leva esse envelope também. Eu conheço. Uma mulher me ligou e falou assim, apóstolo, como que é no ministério Graça Apostolado, hein? Eu falei, por que, abençoada? Eu não estou aguentando mais. Tem uma igreja no Brás que fala que está em graça, em amor, em graça e tudo mais. Então estão dizendo, eu fui lá, mas ficam 2 horas falando de dinheiro. Falei, irmã, aquilo lá é uma universal em graça. Quem está entendendo? É envelope para cá, é envelope para lá. E um pastor amigo meu falou assim, olha, vem aqui, cuidado que já mudaram aqui também, hein? Você não está percebendo que é envelope para cá, envelope para lá, envelope para cá, envelope para lá. E diz que prega a graça é pela fé. A graça não é pela fé? É ou não é? Não vem me enganar, hein? Não vem me enganar que eu conheço a Bíblia. Essa conversa de envelope da vitória, e a tarde da vitória, essa conversa é velha, hein? Muda a cor do envelope,
Olha, esse envelope aqui, com esse aqui, você vai... Agora, esse outro envelope, isso aqui é para aquilo lá. Agora, esse envelope aqui é esse. Então já são 3, e 4, e 5, e 6 envelopes. Para que esse tanto de envelope? Dizendo que está pregando a graça, para quê? 2 Pedro 2, verso 13. Receberão a paga da injustiça, tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis do pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância. Eles dão aula, eles dão curso para tornar pastores gananciosos. Alô, abençoado. Veja na sua televisão, 3 horas de reunião. Quando lê, um versículo da lei. 3 horas de reunião, lê um versículo. E pede dinheiro, e dá uma disfarçada, esse envelope aqui, e pede dinheiro. Depois dá uma disfarçada, olha, e pega isso aqui. Abençoado, vocês não percebem nada não? Que mudaram a igreja de Jesus? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Dá um sinal quem está entendendo. Leia mais a Bíblia e você vai me entender perfeitamente. Posso ouvir um amém? Leia bastante a Bíblia e você vai me entender. E ao ler a Bíblia, olha para as igrejas que estão na terra. É simples. Leia a Bíblia e olha para a igreja. Leia a Bíblia e olha para aquele ministério. Leia a Bíblia e olha para aquele pastor. Leia a Bíblia e olhe para aquele apóstolo, para aquele mestre. É só você comparar. Quem está entendendo? Verso 14. Tem um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Agora aqui vem uma palavra que Deus quer fazer você pensar, tá? Diga comigo. Deus quer me fazer pensar. Fala para o seu irmão, Deus quer que você pense. Eles não querem que vocês pensem, porque se vocês pensarem, vocês vão ver que o martelinho não existe na Bíblia. Não é verdade? Mas nem Bíblia usa. Nem Bíblia usa, a pessoa está desesperada, está desempregada, está com a mãe na cova, então ele não quer saber se é martelinho, o que é. Ele pega, ele está desesperado. Você não vê os apelos que eles fazem? Você que está desesperado, vem aqui hoje. Espera um pouquinho, não estou desesperado não. Eu sou salvo, sou abençoado, tem anjo em meu favor, todas as coisas colaboram para o meu bem. Eu não estou desesperado não. Os filhos de Deus têm que entender isso, que já são abençoados, que já são salvos, que já são libertos e que tem anjos em favor deles. Eles têm que entender isso, em nome de Jesus. Tem que ler a Bíblia, para não ser enganado por esses lobos. Vendedores de envelopes, vendedores de martelinho, vendedores de sangue do cordeiro, que não é do cordeiro, porque o sangue do cordeiro já está sobre nós. Vendedores de travesseiro para realizar o sonho. Deixa de ser mentiroso, pastor. Cara de pau, falso profeta. Eu vou orar para que a mão de Deus pese sobre você. Falso pastor, falso homem de Deus, que mente para as ovelhas e induz as ovelhas a comprar travesseiro, a comprar martelinho, a comprar óleo. É comprar, não é ofertar, é comprar. Eles não usam a palavra vender, porque fica feio, é uma igreja. Mas estão vendendo um martelinho. Quem está entendendo? Estão vendendo a chave. Não existe uma chave de graça, eles vão vender, mas não usa a palavra vender. Entra no YouTube, entra no Google, pesquise, se informe, procure. Se não acredita em mim, no que eu falo, entra na internet e veja com seus olhos. Jesus disse, não há nada que está em oculto que não vem ser revelado. Pastores que estavam lá, filmaram com câmera secreta e colocaram no YouTube. Os bispos dando aula de como tirar dinheiro das pessoas. E tem um bispo famoso da televisão que disse assim, olha, campanha não é para abençoar ninguém, nós precisamos tirar o dinheiro deles. Se você acha que eu estou inventando, se você acha que eu estou exagerando, entra na internet e procura, pesquisa. Quem está entendendo? Não tem como ficar normal.
O mínimo é indignado. Vendo milhares de ovelhas ser enganado, não dá para ficar quieto. Eu não consigo ficar quieto. Eu sou pastor. Eu não consigo ficar quieto. Não consigo assistir o mundo do camarote e ficar quieto. Eu não consigo. Porque o Espírito Santo está em mim para falar a verdade, para abrir os olhos das ovelhas. Quem recebe? Porque o lobo está no meio das ovelhas. Vou falar uma frase que faz tempo que eu não falo. O lobo não está na macumba. O lobo não está lá no candomblé. O lobo está nas igrejas. Jesus disse em Mateus 7, cuidado com os falsos profetas, que ele vem até vós, disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. O lobo não está no candomblé. No candomblé está o ignorante, que não conhece a Bíblia, que não conhece Jesus. Quem está entendendo? O lobo, o mentiroso, o enganador está dentro da igreja de Jesus. Assim como Judas, traidor, estava andando com Jesus diariamente. Também nos dias de hoje, o lobo, o mentiroso, está dentro da igreja de Jesus, mentindo para as ovelhas, enganando as ovelhas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E leia a sua Bíblia. Senão você vai ser enganado também. Para terminar. Verso 15. Circula no verso 15. Eles. Segundo a Pedro 2,15. Circule. Eles. Eles quem? O assunto aqui é os falsos mestres. Verso 15. Eles. Eles quem? Os falsos pastores. Os falsos apóstolos. Os falsos profetas. Verso 15. Eles deixando o caminho direito. Porque eles conhecem a Bíblia. Quem está entendendo o que estou falando? Eles conhecem a Bíblia? Eles conhecem a Bíblia? Eles, verso 15, deixando o caminho direito, sublinha, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha o prêmio aqui, ó. Prêmio é dinheiro. Dá um sinal quem está entendendo. O Senhor mandou pregar isso hoje. Segundo a Pedro 2,15. Eles deixando o caminho. Eles quem? Esses pastores, esses apóstolos, esses bispos, esses missionários, esses profetas. Eles deixando o caminho direito, começaram a vender martelinho. Aliás, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, olhem para mim, olha aqui um mudo jumento falando hoje. Olha aqui um mudo jumento falando aqui em julho de 2012. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Apóstolo, bispo, pastor, missionário, para de mentir para o povo de Deus, para de enganar o povo de Deus com toalhinha, com fitinha, com olhinho, com aguinha, com martelinho, com chave da vitória. Para de mentir em nome de Jesus Cristo, para de enganar o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Olha o mudo jumento falando hoje aqui. Deus é o mesmo, olha o jumento falando. Segundo a Pedro, eu estou aqui zelando pelo povo de Deus. Amém? Eles eu não estou nem aí com eles. Eu quero mais que Deus pese a mão sobre eles. Verso 15. Porque eles, olha o verso 15. Eles deixaram o caminho direito, desviaram. Eu quero mais que a mão de Deus pese sobre eles. Como pesou sobre Coré. Como pesou sobre Balaão. Como pesou sobre o Alexandre Latoeiro, que atrasou muito a vida de Paulo, causando muitos males. Paulo disse, o Senhor lhe pague segundo a sua injustiça, sua obra. Eu quero mais que Deus pese a mão sobre esses falsos profetas, que têm mentido e enganado para o povo de Deus. Eu estou aqui zelando pelas ovelhas inocentes, que creem em Deus, que creem em Jesus, mas vai nesses lugares, chega lá, o lobo mau engana eles.
pessoas que vivem como proletário, anciãos que ganham apenas uma pensão, mas fazem dar tudo, dá tudo, e leva esse travesseirinho para você realizar o seu sonho. O velhinho, o enganado, ele vai, a velhinha cai, dá a sua casa, dá o seu carro, dá todo o seu salário. Não, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso aí. Quem está entendendo? A Bíblia não fala, mas eles falam. Então eu estou aqui zelando pelas ovelhas. Por isso que eu falei, todos os filhos de Deus na face da terra, leiam a Bíblia e abram os olhos. Tem lobo no meio das ovelhas, hein? Abra os olhos, ovelha. Até quando vai ser enganado? Porque Deus só fala de dízimo e oferta. Deus só fala de dízimo e oferta. Deus não fala de martelinho da vitória, chave da vitória. Deus não fala essas coisas, não. Quem é que está entendendo? Para terminar aqui, ó. 2 Pedro 2, verso 16. Que foi repreendido pela sua transgressão, um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes, circula na sua Bíblia, estes. Pedro está falando sobre os falsos mestres. Pedro está falando sobre os falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Verso 17. Estes são fontes sem água. Você já viu fonte sem água? Pastor que não tem nenhuma revelação. Pastor robotizado. Pastor que não tem unção. É um pastor mecânico. Um pastor que fez curso para aprender a falar igualzinho o seu líder. Quem está entendendo o que estou falando? Fontes sem água. Meramente profissional. Não são igrejas, são empresas. Quem está entendendo o que estou falando? 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Pessoas querendo fugir de andar errado diante de Deus, mas vai nessas igrejas, são induzidos a andar errado. São manipulados a andar errado. Porque o que importa lá é o dinheiro. Tirou o dinheiro é o que está valendo. O resto que se vira, que se dane. O negócio é tirar o dinheiro. Então tira de manhã, tira de tarde, tira de noite. Por isso tem várias reuniões no dia. E a pessoa não acorda, não abre os olhos. Está há 30 anos na igreja, de manhã, de tarde, de noite falando de dinheiro. De manhã, de tarde, de noite falando de dinheiro. De manhã, de tarde, de noite pedindo dinheiro. Faz 30 anos e a pessoa não acorda, está cega. Quem está entendendo? Segundo a Pedro 2, abra os seus olhos, olha o verso 19. Segundo a Pedro 2,19. Circule aí, ó. Prometem-lhes liberdade. Pastores mentirosos. Venha fazer a campanha de libertação. Pega o envelope. Aí a pessoa pega. São 7 semanas de libertação. A pessoa faz. Mas já faz 30 anos que ele está fazendo essa campanha de libertação. Quem está entendendo? Olha na sua Bíblia. Prometem-lhes liberdade. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Está claro ou não está claro? Faz a campanha que você vai ser liberto. Você vai ser liberto, faz a campanha. Ele faz uma, ele faz duas, ele faz 3, faz um mês, faz um ano. Assista a televisão. Põe a mão na sua cabeça. Sai, sai. Todo o mal, sai. Todo o mal, sai para nunca mais voltar. Quando é amanhã, faz de novo. Ou eu estou falando besteira? Está pensando que eu sou trouxa, que eu sou palhaço? Eu conheço a Bíblia. Eu sei que Jesus morreu na cruz para nos libertar. E por isso em Cristo estamos libertos. Quem está entendendo? Abra os olhos, ovelha.
Assiste. Assiste uma semana. Assiste por uma semana. A primeira vez, sai mal, e o mal sai, para nunca mais voltar. Aí quando é amanhã, sai, no outro dia sai, uma semana depois sai esse mal, um mês, mal sai, um ano, mal sai, mas o mal nunca vai sair. Por quê? Segundo a Pedro 2,19, prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque o que rola lá é dinheiro. Levanta a mão quem está entendendo o que Deus está falando. Então não convém que o povo seja liberto, porque se for liberto não vai dar o dinheiro. Se for liberto, não vai comprar o martelinho. Se for liberto, não vai comprar o travesseiro. Se for liberto, não vai comprar a chave. Quem está entendendo o que Deus está falando? Segundo a Pedro 2,19, você que me ouve na internet, em nome de Jesus, acompanhe na sua Bíblia. Deus hoje está te mostrando a Bíblia se cumprindo em nossos dias. Pastores, bispos, profetas, missionários que, segundo a Pedro 2,19, prometem-lhes liberdade, mas sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Como é que um escravo pode te dar liberdade? Se ele é escravo de um sistema. Quem está entendendo? Se o pastor é escravo de um sistema, como que ele pode dar liberdade? Ele é escravo de um bispo, ele é escravo do líder, ele é escravo de um sistema, como que ele pode prometer liberdade se ele é escravo? Quem está entendendo? Ele é escravo. Eu não sou escravo, eu sou livre em Cristo. Eu tenho liberdade em Cristo para pregar a verdade e te ensinar como está escrito. Eu não sou escravo, Cristo me libertou e verdadeiramente eu sou livre, para a glória de Deus. Eu não sou escravo. Vamos terminar com chave de ouro. Segundo a Pedro 2, verso 20. Esses textos eles nunca vão ler lá, né? Nunca vai ler. Segundo a Pedro 2, 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Segundo a Pedro 2, verso 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, corrupções, mentira, ganância, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Um pastor que conheceu a verdade não pode mentir para o povo de Deus. Um pastor que conheceu a verdade não pode enganar o povo de Deus com toalhinha, com travesseirinho, com envelope, com chavinha. Não pode enganar. Não pode dizer que vai ser abençoado se sabe que já é abençoado. Não pode dizer que vai ser salvo se sabe que já é salvo. Quem é que está entendendo? Verso 21. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Segundo a Pedro 2, 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Igual padre, né? Igual pastor que vira padre, igual pastor que está na maçonaria, igual pastor que mente e que engana o povo de Deus. Isso é o cão voltando ao seu vômito. Isso é a porca lavada voltando a revolver-se na lama. Um homem que pregava a graça virar padre do sistema?
É a porca lavada que está se revolvendo na lama. Um pastor que conheceu a graça e agora é da maçonaria. O que é isso aí? É a porca lavada se revolvendo na lama, sujando tudo de novo. Verso 21. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Eu termino com essa frase. Estamos em julho de 2012. Deus me chamou em 1993. Em 1997, Deus me revelou a graça e o apostolado. E então no mundo, em 1997, no mundo, só tinha 4 apóstolos. 1997, só tinha 4. Desses 4, hoje, 15 anos depois, desses 4, acho que ficou louco da cabeça, de tanto usar cocaína e heroína, que ele fala que ele é o próprio Jesus. E ele já foi desmascarado porque ele disse que dia 30 de junho de 2012, ele seria transformado. Mentiu e enganou o povo. Não houve transformação, coisa nenhuma. E ele sumiu, desapareceu. Todos os sites dele sumiram da internet. De 4, 1 já caiu, reprovado diante de Deus. De 4, 1 já caiu. O segundo, lá no Rio de Janeiro, que prega a graça, descobriu-se que é da maçonaria. E dentro da igreja dele, está lá a simbologia da maçonaria, e ele prega em cima de uma estrela de 8 pontas, que é símbolo da maçonaria. Então quem não sabe de nada, ai que estrela bonita, é a estrela da maçonaria, que ele é sinal de uma aliança que ele tem com a maçonaria. Caiu, reprovado por Deus. Então de 4 já caiu 2, 15 anos depois. O terceiro, de pregador da graça, virou esotérico, né? Com gnose, nova era, esoterismo, pirâmide, raio violeta. De pregador da graça, retrocedeu para a perdição, tornando-se padre da lei, do sistema religioso. Terceiro reprovado. De 4, hein? Começamos há 15 anos atrás. De 4, 3 já foi reprovado. E para terminar essa reunião e essa ministração, eu vou falar sobre o quarto. Eram 4. 3 já foram reprovados. Eu vou falar em 1 minuto sobre o quarto apóstolo. Isaías capítulo 32. Abre aí. Já faz anos que eu venho falando sobre isso, hein? Faz anos. Então vou falar mais uma vez. Isaías 32. Porque de 4, 3 já caíram. De 4, 3 já caíram. Digam assim, e o quarto, pastor? Digam bem forte, Isaías 32, verso 1, diga isso. Aqui o quarto, aqui ó. Isaías 32, 1. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Quer saber sobre o quarto? Reinará um rei com justiça. Aqui tem uma profecia sobre o quarto apóstolo, sobre o quarto animal que o profeta Daniel viu em Daniel capítulo 7. Daniel falou sobre 4 reis, que são 4 apóstolos. E Daniel disse que desses 4, 3 iriam cair. E eu estou te mostrando que 3 já caíram. Quer saber sobre o quarto? Isaías 32, verso 1. Reinará, olha a profecia, reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. O último texto da noite, Jeremias, depois de Isaías, capítulo 23. Aqui tem uma profecia sobre o quarto. Porque dos 4, Daniel 7, dos 4, 1 seria aprovado por Deus. Ora, e dos 4, 3 já caiu. Jeremias 23, verso 5. Jeremias 23, 5. Olha a profecia sobre o quarto. Jeremias 23, 5. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Vocês estão vendo com seus olhos. Não preciso nem falar nada.
Está claro ou não está claro? Se vocês são pessoas inteligentes, e eu creio que são, se vocês têm uma Bíblia e crê na Bíblia e crê na profecia de Jeremias e Isaías, olha para mim e olha para a Bíblia e vê se bate. Daniel 7, 4 reis, 3 vão cair, já caíram, só ficou um. 4 reis, 3 iam cair, já caíram, só ficou um. O que a Bíblia fala sobre esse um? Jeremias 23, 5. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Eis-me aqui, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem é que recebe? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.